Destaque final do professor Marco Antônio Villa. Aécio Neves, o que vai acontecer com um político que foi várias vezes deputado federal, presidente da Câmara, 2 vezes governador de Minas Gerais, senador, ainda está no mandato de senador, apesar de suspenso, e candidato a presidente da República, que chegou ao segundo turno, e em São Paulo, por exemplo, no segundo turno, teve cerca de 2/3 dos votos, teve uma votação consagradora. É presidente do partido, do PSDB, mas no momento licenciado. O que é que vai acontecer com Aécio Neves? Bem, o seu primo, que está preso, assim como sua irmã, foi rejeitado inclusive o habeas corpus para Andréa Neves, o seu primo, o Fred, vamos tratá-lo assim, o nome completo é Frederico Pacheco, né? Ele foi receber em nome de Aécio Neves R$2 milhões de uma propina da JBS. Naquele telefonema célebre gravado, que o Brasil inteiro hoje conhece, no meio da conversa o Aécio se dirigindo a Joesley, sempre em linguagem muito baixa, chula, diz assim: eu vou mandar o Fred, qualquer coisa antes da delação a gente apaga o Fred. Essa expressão bem, coisa de marginal, como se fosse um telefone de um sequestrador, por exemplo, né? Ele sequestrou os sonhos de muitos mineiros, sequestrou votos a Aécio Neves e tal. E agora, segundo notícias dos jornais de hoje, a defesa do Fred, o primo do Aécio, fez um depósito, acabou de depositar um depósito judicial de R$1,5 milhão numa agência da Caixa Econômica Federal, no bairro Luxemburgo, na zona sul de Belo Horizonte e tal. E lembrar que foi apreendido, porque o total é 2 milhões, eles depositaram 1,5 milhão, 480 mil numa empresa lá que tem vinculação lá com o Zezé Perrella tal, 480 mil. Pelas minhas contas, eu não sou um grande matemático, mas estão faltando R$20 mil. Alguém levou de comissão R$20 mil tal. E a pergunta fica para o senador Aécio Neves: qual é o seu futuro político? Primeiro dele. Ele está desesperado, né? Tentando arrumar um meio, por exemplo, o Senado, por incrível que pareça, não atendeu a determinação do Supremo Tribunal Federal. O nome do Aécio está no painel, continua o gabinete, continua recebendo salários, continua com os assessores, e ele foi afastado pelo Supremo. Olha que ponto chegou. Ele continua, só que ele não aparece. Ele fica em Brasília na casa, não aparece. Não sei se é também algum apartamento funcional, tal, porque eles estão todos sustentados por nós. Tem dezenas de assessores, passagens, moram de graça, tá? E o Aécio lá tá na boa, tentando desesperadamente um apoio. Dos senadores ele vai conseguir, tenho certeza. A maior parte do Senado não era para estar lá, era para estar na Papuda, mas está no Senado Federal. A maior parte dos senadores realmente é caso de chamar a polícia e tal. A questão é como é que ele vai salvar na justiça. Primeiro ponto é esse. Primeiro, como é que ele vai conseguir salvar da justiça? E isso ele vai ter muito. Do PSDB ele conseguiu contornar. Por incrível que pareça, o PSDB ainda o mantém como presidente licenciado do partido. O PSDB, sequer a comissão de ética do PSDB, não estou falando do Senado, é pior, se reuniu e muito menos alguém propôs a sua expulsão. Ninguém tem coragem, é o partido do muro, não vai evidentemente fazer isso. Mas a questão que se coloca para o Aécio não é ter apoio no Senado, isso é fácil. Não é ter apoio no PSDB, o PSDB nunca decide nada. São 2 problemas. Um, a justiça, o que vai acontecer com ele, e outro, o eleitorado mineiro. Aí é complicado. Ele nunca mais, por exemplo, governador de estado pode tirar o cavalo da chuva. Acabou, Aécio. Nunca mais. Presidente da República, nunca mais. Né? Sobra o quê? Tentar ser candidato à reeleição para o Senado. Dificilmente será, apesar de 2 cadeiras serem renovadas, dificilmente vai ser reeleito. Sobra deputado federal para a próxima, ou deputado estadual, né? Como ele ainda tem sonhos de ter presença no espaço federal, não sei como, ele vai ser candidato a deputado federal. O Aécio está preocupado com uma questão, foro privilegiado. Ele precisa mantê-lo. Agora, o eleitorado mineiro certamente vai dizer não. O eleitorado mineiro tem caráter, não vai votar no marginal, que ninguém sabia que era marginal, que nos enganou tanto a milhões de brasileiros, mesmo em entrevistas, no seu compromisso com a corrupção, era tudo mentira. As gravações revelaram o verdadeiro Aécio. As gravações sempre revelam o que os políticos são na verdade. E no caso do Aécio, mostrou quem era Aécio Neves e tal. Hoje, a grande questão que você coloca para o Aécio Neves é como fugir da cadeia.